Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É comum vermos pessoas ao nosso redor sendo orientadas pelo contexto em que vivem. Então alguém diz, vou tentar entrar nos Estados Unidos sem visto. Se eu conseguir passar pela alfândega, foi porque era da vontade de Deus. Ou alguém diz, recebi uma proposta de emprego irrecusável para trabalhar em outra cidade. Eu não acredito que Deus permitiria uma oportunidade dessa na minha vida se não fosse da vontade dele. Ou talvez você já tenha ouvido alguém falando, foi amor à primeira vista. Tudo deu certo para que ficássemos juntos. Isso só pode ser de Deus. E nós poderíamos listar tantas outras situações ordinárias que nos dão a impressão que se as portas se abriram é porque então isso veio de Deus. Mas as Escrituras nos dão alguns exemplos de que nós não devemos confiar no contexto ou até mesmo em profetas que fazem sinais e prodígios, porém afrontam a palavra de Deus. Leia com atenção depois Deuteronômio capítulo 13, versículo 1, onde o próprio Senhor nos alerta da possibilidade dele permitir a atuação e a confirmação de sinais de falsos profetas. Para quê? Para provar o nosso coração, para saber se nós amamos o Senhor Deus acima de todas as coisas. Definitivamente, não devemos estribar nossas decisões nas circunstâncias, porque o justo vive pela fé. De maneira que a bússola que orienta as nossas decisões deve ser os princípios e os valores explicitados na Bíblia, e não em pessoas ou qualquer outra situação. Um dos exemplos mais impressionantes para mim de como o contexto pode ser enganoso nos é relatado em 1 Samuel, capítulo 24. Ali o rei Saul, movido por uma inveja maligna, realizou várias tentativas de matar a Davi. Lembre-se, ele era o futuro rei de Israel, já ungido e designado pelo Senhor. Em uma de suas campanhas contra Davi, Saul entra numa caverna para aliviar seu ventre, sem saber que o próprio Davi, com todo o seu exército, estão ali no seu interior escondidos. Ao verem Saul se despindo da sua armadura e dos seus trajes de guerra, a conclusão dos homens de Davi parece ser a mais óbvia. Eles dizem no versículo 4, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-á o que bem te parecer. Parece que finalmente havia chegado o dia da vingança. Após tantas traições e tentativas de homicídio, finalmente se cumpriria as promessas de Deus. Porém, essa não foi a conclusão de Davi. Davi já conhecia o suficiente ao seu Senhor para saber qual era a sua vontade. E disse Davi aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Que homem impressionante foi Davi! Apesar de ter sido um grande herói de guerra, capaz de lutar destemidamente, ele não levantou a sua espada contra aquele que por quase 10 anos tentou tirar a sua vida. Eu não tenho dúvidas de que naquela caverna Deus testou a fé de Davi. O Senhor preparou todo um cenário favorável para que Davi matasse a Saul. Davi foi provado e optou pela obediência a despeito do contexto favorável. Seu coração cada vez mais pertencia a Deus. O período de preparação estava terminando e em breve Davi se tornaria no maior rei da história de Israel. Eu tento me colocar naquela caverna escura e úmida. Qual seria a minha conclusão se eu estivesse ali? Agiria como um dos homens de Davi, julgando que a situação vinha do Senhor? Ou eu discerniria adequadamente o cenário? Quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais capacitados estaremos para distinguir os contextos. Porque a palavra de Deus não muda, e seus princípios são eternos e servem de âncora para a nossa fé. Nós não devemos confiar em nossos achismos, sentimentos ou circunstâncias. Apenas a palavra de Deus é capaz de lançar luz aos pensamentos e propósitos do coração.
E a palavra de Deus é capaz de revelar aquilo que vem da alma e aquilo que vem do espírito. Às vezes chegamos em um oásis e acreditamos que isso vem de Deus. Outras vezes rejeitamos o deserto, acreditando que Deus nunca nos levaria a vivenciar experiências tão aflitivas. Nós não devemos ser tão rápidos em nos mover, porque melhor nos será estarmos no deserto com Deus do que em um oásis com o diabo. Melhor é a caverna com Deus do que um reino inteiro sem Ele. O Senhor teu Deus te guiou no deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8, versículo 2.